E agora vamos falar um pouco de futebol aqui no Lá Curioso. Eu sinto falta, às vezes, de futebol, né? Porque o futebol, agora que a gente vê na televisão, tá uma coisa meio esquisita, né? Uns horários estranhos, aqueles estádios sem torcida, campeonato que a gente já nem sabe mais o que é. Eu gosto daquele futebol mais raiz, né? Aquelas boas histórias de torcedores, dos grandes times. E olha, sem fazer média, porque ele está aqui do meu lado, mas o site que eu mais gosto, que é a minha cara, é o Verminosos por Futebol. É o www.verminososporfutebol.com.br, que foi criado pelo jornalista cearense Rafael Luiz Azevedo já há quase 10 anos. Foi em 2012, e é o que eu sempre estou ali olhando, me divertindo com as histórias. E eu quero que ele conte algumas para a gente hoje, aqui para todo mundo também. Bom dia, Rafael! Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer ouvir de ti que um jornalista que eu me inspirei quando eu era mais jovem, quando eu estava iniciando a faculdade, acabou virando leitor e consumidor do produto que eu veiculo, né, que eu publico através do Verminosos Futebol. É um prazer, é sempre um orgulho conversar contigo e ser entrevistado. E é tudo verdade, viu, gente? Olha, por exemplo, a camisa que o Rafael veio. Não é uma camisa qualquer, né, Rafael? Essa camisa aqui é dos Estados Unidos, da Copa de 94, né? É uma das camisas mais diferentes, icônicas que já houve na história do futebol, porque ela tem um design único, né? Nunca nenhum clube ou uma outra seleção utilizou um desenho parecido, nem perto dessa, né? Vamos começar a explicar. Eu sei o que é, porque eu já sou seu fã há bastante tempo, mas o que é verminosos, né? Para falar verminosos para o futebol, essa coisa do verme, às vezes a gente se assusta. O que é verminosos? Verminoso é como a gente chama aqui no Ceará quem é apaixonado ou louco por algo. Normalmente é aplicado para futebol e para videogame. Então, assim, quando você pega um menino que é doido por videogame, por jogar futebol, digamos, no PlayStation, então ele é verminoso por videogame. Então, se ele é muito fã de jogar bola, né, como a gente chama racha aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, então ele é verminoso por racha, ele é verminoso por futebol. E aí, por isso, quando eu resolvi criar esse site junto com a minha esposa, a publicitária Larissa Cavalcante, a gente idealizou um site que falasse para verminosos, né? Que contasse histórias de gente que é muito louca por futebol para pessoas que são tão loucas quanto aqueles que a gente está enfocando nas histórias. Então a gente publica muita reportagem, faz perfis, faz resgates de coisas do passado, e é isso que hoje eu vim contar aqui para vocês, né? Resgatar alguns dos causos do futebol que já houve no passado e que são difíceis até de acreditar que já existiram. Bom, eu pedi para o Rafael selecionar algumas das histórias que. Coisa mais histórica, coisa mais curiosa de verdade, né? Que a gente fala assim: não é possível que isso tenha acontecido. E ele separou algumas histórias para contar para a gente. Conta uma daquelas bem impossíveis, assim, de acreditar. Se você contasse, quando você conta, fala, mentiroso, não é verdade, Rafael. Essa aqui, até hoje, muita gente duvida, tá? Quem já assistiu o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né, de 86, deve lembrar dessa cena. Então, essa aqui foi o dia em que um jogador bateu um escanteio e ele fez o gol de cabeça lá na área. Então, não dá para ser possível, né? Mas isso existiu, ocorreu, tá? Nesse filme, o Cardeal, né, que é o personagem do Renato Aragão, ele consegue isso, né? Ele entra em campo num jogo, então ele bate o escanteio e aí depois ele faz o gol lá na área, né? E esse caso, né, eu não sei se foi inspirado, mas ele ocorreu em 1949, tá, no interior de São Paulo. Havia um jogador chamado José Maria Serve, ele era conhecido como Russo, e ele jogava no 15 de Piracicaba. Então teve um amistoso lá em Piracicaba contra o Santos, e eu cheguei a fazer essa matéria, né, eu publiquei ela em 2014. Na época, esse senhor tinha 86 anos, ele já era um ex-advogado, né, depois da carreira de jogador ele atuou no direito. Então ele contou para mim que ele chutou a bola, correu, ventava muito, então a bola subiu e quando caiu, ele conseguiu cabecear, ele entrou. O Santos vencia por 2-1 e aí o Russo empatou no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos. E foi o primeiro gol, inclusive, dele pelo 15 de Piracicaba, né? Com o tempo, surgiram muitas lendas de que o escanteio não teria sido cobrado por ele, que teria sido um jogador chamado Gatão, ou então também que não teria sido escanteio, né? Que teria sido uma falta, ou seja, mais próximo do gol. E aí, com isso, quando ele chutou, deu tempo dele chegar até o gol, né? Mas ele jura que ocorreu mesmo, que ele chutou, a bola subiu e aí ele conseguiu cabecear. Assim, o interessante é que, sendo ou falta ou escanteio, esse lance não poderia ser validado, porque o jogador teria dado 2 toques, né? Então, depois que ele cobre o escanteio, ele não pode tocar na bola. E o árbitro desse jogo, que era um inglês chamado Percy Snap,
ele acabou validando o gol. Mas, ó, sinceramente, um lance desse tão absurdo, tão louco, se ele tiver mesmo de fato ocorrido, né? Um árbitro desse nunca deveria anular um gol desse. Ele deveria estar ao contrário, ele deveria aplaudir no como esse, né? E eu acabei pesquisando, Rafael, o Russo, né, o jogador que você entrevistou em 2014, faleceu agora, no dia 28 de fevereiro. Ele faleceu aos 93 anos. E todas as matérias que fizeram a homenagem a ele chamavam de o autor do gol impossível, né? Porque, de fato, era um gol impossível, dependendo da velocidade que você joga a bola. Ela fala, está ventando muito, mas a bola ficava parada no ar, ela não vinha, né? É uma Isso. história... E não só é possível, né? Como mostra a regra do futebol, ele nem deveria existir, né? Porque ele não deveria ser validado. Mas, enfim, o árbitro viu, quem sabe viu que era um negócio tão maluco, vou deixar isso aqui rolar, vou validar esse lance. E vamos lá, conta outra história. Essa começou bem, hein? Para vocês terem uma ideia das histórias que o Rafael vai colecionando. E como ele contou, em 2014 ele entrevistou o José Maria Servi, ele conversou, não é que ele ouviu falar, ele apura, ele faz o trabalho jornalístico mesmo. Conta outra, Rafael. Normalmente, assim, no Verminosos, tem as pautas, elas estão passando, assim, eu estou vendo alguma coisa e aí fico sabendo uma história e aí daí vou atrás, né? Apuro, converso com algum dos personagens envolvidos, se possível. Se não, tento fazer uma investigação que pegue mais de uma fonte para poder garantir que o fato contado ele seja minimamente verossímil, né? No caso, essa outra história é de um time que conseguiu a proeza de disputar uma final contra si mesmo. É um caso único na história do futebol espanhol. É porque é o seguinte, na Espanha existe uma cultura de que os principais clubes, eles possuem um time B. Então, historicamente, isso não existe aqui no Brasil, né? Mas lá, por exemplo, o Barcelona tem o seu time B, o Real Madrid tem seu time B, que é para quê? Normalmente para colocar nesse clube B seus jovens talentos e ali revelar sua base. No caso, o Real Madrid, ele teve o Real Madrid Cartilha, né, que hoje é chamado de Real Madrid B, fundado na temporada de 49-50. Então, lá já jogaram jogadores como o Raul, como o Eto'o, o Petkovic, o Yarley, né, que é cearense, e inclusive mais recentemente o Vinícius Júnior. Pela regra, o time B ele não pode jogar a mesma divisão do A. Então, assim, se o Real Madrid joga a primeira divisão da Espanha, o Real Madrid B, se ele for subindo de divisão, ele nunca pode chegar à primeira divisão e disputar junto com o Real Madrid. Então, no máximo, ele pode chegar na segunda, né? Hoje ele disputa a terceira. Na temporada 79-80, ele conseguiu uma proeza, né? Uma coisa única na história da Espanha. Ele conseguiu eliminar 4 times da primeira divisão, no mata-mata da Copa do Rei, que é como se fosse a Copa do Brasil, né, lá na Espanha, e ele chegou na final contra o Real Madrid. Então, assim, naquele dia, né, na final, os 65 mil torcedores que estavam lá no Santiago Bernabéu, eles iam sair felizes de todo jeito, né, porque iria jogar o Real Madrid A contra o Real Madrid B. E aí acabou que o Real Madrid A ganhou de 6-1, foi campeão e tudo mais. Então, assim, o pessoal já ia ser feliz de toda forma, saiu mais ainda, porque viu muito gol, né, viu 7 gols naquele jogo. Que beleza. A história não acaba aqui, tá? Como o Real Madrid ele foi campeão da Liga e da Copa, o vice-campeão da Copa acabou ganhando a vaga na Recopa Europeia, que era como se fosse a Sul-Americana na época. Então, assim, foi o Real Madrid A para a Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões, e foi o Real Madrid B para a Recopa. E aí ele jogou contra o West Ham, chegou até a ganhar o primeiro jogo, só que aí acabou perdendo o segundo e foi eliminado. Então, assim, essa foi a única vez na história do futebol europeu em que um time teve 2 representantes em competições diferentes. Então, que o Real Madrid estava numa e estava na outra, tá? Então, assim, se um torcedor do Real Madrid que puxar, quiser ter uma disputa, né, de conversa, de diálogo, de debate com o torcedor do Barcelona, então, assim, vai ser uma oportunidade boa de puxar esse fato e dizer, olha, isso aqui só a gente. Você falou que aqui no Brasil a gente não teve time B, não teve o Palmeiras B já também? Sim. Historicamente o futebol brasileiro nunca teve isso, né? Mas sim, já houve o caso do Palmeiras que teve, de fato, o time B, que se eu não me engano ele foi fechado em 2003 ou 2004, coisa assim. Desculpa, 2013 ou 2014, agora eu tô na dúvida. Enfim, ele foi fechado recentemente e, de fato, era um clube para fazer revelação de jogadores, né? Teve uma história que eu li no Verminosos que eu amei, que é uma história muito curiosa, né? Você está falando do mesmo time que disputou uma final. Agora, e quando disputam uma final e você não sabe quem ganhou, que resolvem serrar a taça no meio? Teve isso também, né?
Sim, essa história também é uma daquelas que nunca houve, ou pelo menos a gente não tem notícia de algo parecido, né? Assim, a rivalidade no futebol brasileiro, nos últimos anos, ela tem sido muito intensa, né? Mas existe principalmente nas grandes capitais, mas existe um caso lá do passado que ele é bem inspirador, que mostra como rivais podem conviver e tomar decisões que vão os unir para sempre, né? Assim, até os anos 30, o Campeonato Gaúcho ele era disputado de outra forma, tá? Eram campeonatos municipais em que o campeão daquele citadino, ele depois ia para uma fase final do Campeonato Gaúcho. E aí, naquela época, o Grêmio e o Inter, até inclusive, nem tinham tanta força quanto tinham, como tem hoje, né? No domínio do futebol gaúcho. Então, assim, em 1939, até então, né, o Grêmio não era campeão desde 32 e o Inter desde 34. Então, assim, enquanto isso, a cidade de Rio Grande, que é uma das cidades mais antigas do estado lá do Rio Grande do Sul, ela tinha 3 times que tinham sido campeões, tá? Então, era o São Paulo, que tinha sido campeão em 33, o Rio Grande, né, que é o clube mais antigo do Brasil, que tinha sido campeão em 36, e o Rio Grandense em 39. Então, assim, você vê que Rio Grande estava numa situação melhor do que Porto Alegre, né, em relação ao futebol estadual. E o Rio Grandense, que tinha sido aquele último campeão, ele já havia sido campeão do Citadino nos últimos 3 anos, né, 37, 38, 39. Os outros 2 clubes, os outros 2 rivais, estavam com raiva disso, né? Que o Rio Grande estava dominando. Então, o São Paulo e o Rio Grande se uniram e disseram: a gente não vai ter disputa do Campeonato Municipal. A gente não vai disputar contra o Rio Grandense, e é para impedir que ele continuasse tendo aquele sucesso que ele vinha tendo, né? No futebol estadual. Então, a Federação Gaúcha, para poder selar a paz, ela organizou um torneio, chamado Torneio da Confraternização, em 40, que era para poder disputar o Rio Grande, né, o São Paulo, o Rio Grande e o Rio Grandense. E assim fazer a paz entre eles. O São Paulo acabou sendo campeão. E o Rio Grande, que era o parceiro dele, né, naquele esquema lá, contra o Rio Grandense, ficou em terceiro. Então, o que é que o São Paulo fez? Cerrou a taça e entregou metade para o Rio Grande. Não entregou para o Rio Grandense, né, que era aquele rival deles que eles estavam tentando limar da disputa do estadual. Uhum. E até hoje, né, 80 anos, mais de 80 anos depois, metade da taça está no São Paulo e a outra metade está no Rio Grande. E é engraçado, como meia taça não vai parar em pé, eles colocaram num quadro, né, numa moldura. Isso. Um quadro com metade da taça. Com o tempo surgiu uma lenda, Marcelo, de que teria sido uma disputa de pênaltis que não acabou. E que por isso o São Paulo e o Rio Grande teriam decidido dividir a taça. Mas isso é lenda, tá? Não houve essa disputa de pênaltis. Na realidade, mesmo o campeonato, inclusive, nem teve final. Né? O campeonato era um campeonato de pontos corridos, era um triangular. Então, de fato, foi depois, né? Depois que o campeonato terminou, o campeão decidiu serrar a taça e entregar para o terceiro, que era o seu parceiro naquele esquema contra o Rio Grandense. E você falou na primeira história, né, do gol de escanteio, que o juiz lá, o inglês, se atrapalhou. Né? Não era para ter validado o gol, se é que foi do jeito que contaram, mas validou. E juiz atrapalhado, tem alguma outra boa história no Verminosos? Tem, essa aqui é bem legal. Essa aqui vai mais próxima de ti, né? Porque ocorreu aí em São Paulo. Tinha um árbitro que ele vivia assim, ouvindo confusões, né? Ele já tinha sido, inclusive, sido um dos personagens principais da final do Campeonato Brasileiro de 80, entre o Flamengo e o Atlético, porque ele expulsou 3 jogadores do Atlético. Até hoje a torcida do Atlético é braba com essa final, não esquece, porque o José de Assis Aragão ele acabou complicando o Atlético naquela decisão. Um pouco depois, em 83, ele conseguiu a proeza de virar um juiz artilheiro. Naquela época, hoje, né, o Fantástico, quando um jogador faz 3 gols, ele tem direito a cantar música, né? Então ele vai lá e canta música para homenagear uma música, uma banda que ele goste. Naquela época, o gol mais bonito do domingo, ele recebia um destaque, o jogador recebia um destaque no final da programação, né, no final da exibição dos gols. E num domingo especificamente, né, o José de Assis Aragão virou o personagem principal. Por quê? Porque ele fez um gol que decidiu um jogo. Então estava tendo um clássico do Campeonato Paulista, era Palmeiras e Santos. O Santos estava ganhando 2-1 até o finalzinho do jogo. Aí um jogador do Palmeiras, o meia Jorginho, chutou uma bola que ia para fora. Só que o Aragão estava mal posicionado. Então a bola bateu nele e entrou no gol. E aí saiu o gol, 2-2, né? Pela regra do futebol, o árbitro ele é um ser inexistente dentro do campo. Então, se a bola bate nele, né, naquela época, o jogo seguia. Então aconteceu. O árbitro foi lá e validou o gol. E aí o Palmeiras acabou empatando o jogo de 2-2. Então foi muita zoeira, né, naquele dia. Inclusive, o Aragão conseguiu ser capa da placar. Na capa.
E que botaram foto ele maravilhosa, né? Que Exatamente. foto maravilhosa. Ele, assim, lamentando, né? E o título, Boa Aragão. Então, assim, o cara ainda conseguiu ser não só destaque do Fantástico, mas ainda foi capa da Placar. Ele chegou a assinar um pedido de demissão e entregou para o José Maria Marim, que era o presidente da Federação Paulista na época, só que ele não aceitou. E aí ele seguiu, né? Seguiu lá ligado à federação, e aí chegou, inclusive, a apitar a final de mais 2 campeonatos brasileiros, de 86 e de 87 também. Então, assim, ele era um árbitro respeitado na época, mas que de vez em quando se envolvia em confusões. Aí, um detalhe interessante, Marcelo, essa regra, infelizmente, não vai poder ser, esse lance, né, infelizmente, não vai poder ser repetido mais, porque em 2019 mudaram a regra. Se o árbitro, ele era um ser inexistente dentro de campo, e se a bola batia nele, o lance seguia, agora mudou. Se a bola bate no árbitro, o jogo tem que parar, e aí é dado bola ao chão, porque ele não é mais elemento neutro, né? Então, se a bola bater nele, tem que ser marcado bola ao chão, e infelizmente nenhum árbitro vai poder repetir o feito do Aragão. E era engraçada a cena, né? Porque o Aragão era um. Né? Ele tá vivo, tá com 81 anos, mas ele é um sujeito muito alto. Ele tem quase 1,90 m. E quando a bola vem para ele toma um susto e tenta recuar a perna. E a bola bate, né? E todo mundo causou uma estranheza geral. E os jogadores do Palmeiras vieram meio que consolá-lo e agradecer o gol. Foi uma história. E eu entrei para a revista Placar logo depois, isso foi final de 83, e eu entrei para Placar em fevereiro de 84. Então, quase eu peguei isso dentro da redação da revista. E um recorde, assim, uma coisa de um time recordista. Vamos lá, isso também eu gosto das matérias do Verminose. Conta uma para mim. Pronto, esse feito agora aqui, ele inclusive entrou para o Guinness Book, tá? Nenhum outro clube no mundo ou seleção conseguiu repetir. É o seguinte, já houve alguns times que em alguma ocasião precisaram disputar 2 jogos no mesmo dia, por causa de calendário apertado. Inclusive a seleção brasileira chegou a fazer 2 amistosos no mesmo dia, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, em 66. Então alguns clubes, eles de vez em quando entram numa situação como essa, de ter que precisar fazer 2 jogos. Né? Em 94, a temporada ela foi bem maluca, né? Tinha muito campeonato rolando, muita competição, e o Grêmio disputou 95 jogos naquele ano. Então ele jogou o Gauchão, jogou o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa, que era um torneio na época que envolvia os campeões da Libertadores, e também a Conmebol. Mas assim, o grande culpado por aquele ano, para aquela temporada maluca do Grêmio, foi o Gauchão, porque foram 44 rodadas, né, de março até dezembro. Eram 23 clubes, ou seja, o campeonato era maior do que o atual Brasileirão. E aí, por isso, como era jogo demais, em 7 dias, em 7 ocasiões, o Grêmio jogou 2 jogos naquele dia. Sendo que no finalzinho do ano, em 11 de dezembro, ele conseguiu algo mais incrível ainda. Ele jogou 3. Por causa daquela maratona, foi preciso jogar 3 jogos do Gauchão, um seguido do outro. Então ele jogou um jogo às 2 da tarde, um às 16 e outro às 18. E aí, então, para isso, né, na época, o treinador era o Scolari. Ele convocou 42 jogadores, todo mundo foi para a concentração, e desses 42, desculpa, 34 entraram em campo, naqueles 3 jogos, né? 3 daqueles atletas, eles jogaram 2 jogos. Eles foram titular em um e foram reserva em outro. Um deles era o Emerson, que chegou a jogar na seleção brasileira, né? Foi ídolo na Europa e tudo mais. Ainda ele jogou um jogo como titular e ele jogou depois um outro como reserva. E assim, o Grêmio ele já não tinha mais chance de ser campeão gaúcho, né? O título já estava entregue para o Inter. Mas mesmo assim, o Grêmio foi lá, né, com gás, né? E acabou, inclusive, empatando o primeiro jogo e ganhando os 2 seguintes. E aí, assim, aquele dia, infelizmente, só 758 pessoas viram aquele dia histórico, né? Eu acho que talvez não viram o valor, né, de uma rodada tripla do mesmo time, né, numa competição, mas eu acho que quem guardou aquele ingresso deve ter muito orgulho de dizer que estava presente num dia que entrou para o Guinness. E era uma loucura, né? Era um jogo às 2, uma às 4 e uma às 6, né? Era o maratonar mesmo, né? Imagina, e numa época, inclusive, bem quente, né? Dezembro, no Rio Grande do Sul, é época mesmo pesada do calor. E aí, então, imagina o pessoal que chegou bem cedão para poder ver esse jogo. E desses 700 e poucos, só foram 200 e poucos que pagaram ingresso. Então, ainda tem esse detalhe. Muitos ali tiveram direito, eram jornalistas, ou dirigentes, ou gente ligada à federação, ao clube. Na realidade, pagar mesmo pelo ingresso, só foram 250 e poucos. Olha só. Bom, as histórias como essa estão aos borbotões do Verminosos por futebol.com.br.
site criado pelo Rafael Luiz Azevedo, e hoje ele contou a parte histórica, mas, Rafael, eu gosto muito, muito, muito desses torcedores que você acha, né? Você achou outro dia um torcedor do Botafogo da Paraíba que construiu a maquete do Almeidão, né? Com Isso. palito de fósforo, um negócio maravilhoso. Você tem lá o cara que disputou um campeonato de botão, não sei durante quantos anos. Conta uma só, uma só de um torcedor maluco que você achou que vale a pena a gente conhecer. Bem, Marcelo, por causa da minha rotina atual, né, eu tenho uma outra atividade paralela ao Verminosos. Eu tenho tocado o site de forma a publicar pelo menos uma matéria, uma reportagem por semana. Então a gente tenta conciliar, né, encontrar casos do passado, resgatar memória, ou então encontrar uma história do lado B do futebol, que eu sei que não vai ter tanto espaço na mídia tradicional, ou então encontrar um personagem, alguém que tenha uma relação de verme, uma relação de loucura, de paixão por futebol, que não tenha sido contada ainda. Então, de vez em quando, a gente acaba encontrando um personagem que a mídia ainda não abordou, ou que o cara nunca foi entrevistado, e que para ele é um orgulho contar a história dele, né? Uma das últimas que a gente publicou, eu acho essa história, quando um cara indicou para mim, e aí eu fui dar uma pesquisada e vi que era de verdade, eu vibrei, eita, que história massa, isso aqui dava um personagem muito bom para grandes veículos e tal, que é a história do Carlos Santorelli. Ele é um músico de relativo sucesso na música brasileira como compositor. Então tem alguns artistas que utilizam composições dele. Por exemplo, a música de Natal, ele trabalhou na questão no trabalho daquela composição, e ele gosta muito de futebol. Então, nos últimos anos, ele passou a se envolver numa maratona de produção de hinos. Então, ele já produziu cerca de 140 hinos de clubes. Normalmente, ele pega aqueles clubes que não têm hino, então ele vai lá atrás de um time do interior da Paraíba, do interior do Ceará, ou mesmo de capitais, mas que são clubes tradicionais, mas que são clubes pequenos, e que ele percebeu e descobriu que não tem hino. Então ele vai lá, investiga a história daquele clube e produz um hino. E nos últimos anos ele passou a lançar uma série que é a série Hinos Futebolísticos, que são discos de 14 composições, sempre com um hino contando a história de um clube. E para tu ter uma ideia da maratona, nos últimos 4 anos ele já lançou 8 discos, com 14 músicas. E um dos times mais, assim, muitos eu nunca nem ouvi falar desses clubes. E aí ele pega e conta a história e faz essa homenagem, presta essa homenagem. Então, assim, são personagens desse tipo que eu gosto muito de contar a história deles e de conhecer, e de certa forma até me virar um amigo, um conhecido, um colega, porque depois essas pessoas elas passam a se tornar fãs do Verminosos e passam depois a indicar outras histórias. Então, uma história do site acaba puxando outra, porque depois que a pessoa gosta, eu pego e peço, olha, se você ficar sabendo, conhecer alguém, uma história tão legal, divertida quanto a sua, indica pra gente, por favor. E aí, assim, vai que nem uma pirâmide, né? De uma vai partindo cada vez mais. Maravilha. Então, olha, verminososporfutebol.com.br, está aqui embaixo o endereço do site do Rafael. Quase 10 anos no ar, só histórias fantásticas. Não é só futebol nacional, não. Futebol do mundo inteiro. Rafael, muito obrigado pela gentileza. Sempre é um prazer conversar com você, viu? Ler você lê todo dia. Muito obrigado. E agora nós vamos provar que o mundo inteiro, a exemplo do Rafael, é curioso.